Como tornar-se um despachante aduaneiro? Qual o caminho, qual a trajetória que você precisa seguir para isso e depois registrar suas DIs e conseguir ajudar os teus clientes a fazer um trabalho mais perfeito possível? Esse vídeo é para você entender mais ou menos o caminho certo para você seguir e registrar sua DI daqui a um tempo. Acompanhe. Se você quer aprender realmente comércio exterior fazendo um curso legal pra caramba, via EAD, que é melhor ainda, sem sair da sua casa, nós estamos oferecendo dois cursos, um módulo 1 e módulo 2, para você entender, ter uma base bacana e ainda por cima conseguir trabalhar na área. Olha que legal. Segue, o link está aqui na descrição e o melhor de tudo, são cursos que dão diplomas. E a grande ideia, simplesmente, é fazer a pessoa ter uma base ou se atualizar em relação à importação, exportação e conseguir trabalhar com isso. Vocês vão ver, é uma área espetacular. Link está aqui na descrição, é lá no site do Logística Avançada, tá bom? É uma parceria Logística Avançada e o Comex Fácil, ok? Marinheiros de primeira viagem de comércio exterior, importadores e exportadores. Tudo bem com vocês? Dando sequência às nossas aulas e o nosso cronograma de aulas, aulas curtas de até 15 minutos no máximo, dessa vez a gente vai falar sobre a trajetória que você precisa ter e cumprir para ser um despachante aduaneiro, registrando as DIs e o restante dos registros para os seus clientes. Mas antes de tudo, eu quero agradecer aos 160 inscritos que nós temos no canal. E a gente tem uma meta, então me ajuda a cumprir essa meta, 200 até o final do mês. O que vocês acham? Enfim, dando sequência, antes de você virar um despachante aduaneiro, você tem que ser um ajudante. E trocando em miúdos, para vocês entenderem, é a mesma coisa que antes de virar um médico, uma pessoa que acabou de sair da faculdade, o que ela precisa fazer? Uma residência. A residência, no fator do médico, ela vai te garantir que você pode exercer a profissão. É mais ou menos essa ideia que nós temos para o despachante. Então, antes de você virar um despachante, o caminho que você precisa ter para conseguir chegar nisso. E aí é que tá, antes de tudo, você vira um ajudante de despachante aduaneiro. Qualquer pessoa pode fazer isso? Sim. Porém, existem alguns fatores que te ajudam ou podem te atrapalhar. Sim. E nesse vídeo a gente vai falar mais ou menos, rapidinho, só para vocês entenderem o que é necessário. Primeiro de tudo, uma série de documentos que são definidos pela própria Receita Federal. Ou seja, você vai fazer um requerimento à Receita e colocar todos esses documentos, que é RG, CPF, tudo que for, obviamente, seu, como cópia. Então, cópia de RG e CPF. Além disso, no requerimento, você vai colocar todas as suas informações. Então, seu RG, CPF, e-mail, telefone, tudo que for necessário para eles verificarem que você realmente vai cumprir essa função daqui a um tempo. E aí você manda todos esses documentos, comprovante de quitação eleitoral, comprovante de certificado de reservista, caso você seja homem. Porque sim, mulheres também são despachantes, e o mais importante, tem poucas mulheres no mercado cumprindo isso. Então, mulherada, vamos lá, vamos ser despachante também, ajuda a essa profissão a crescer, vamos nessa? E além disso, você vai colocar uma série de documentos, declarações e etc. E quem vai assinar isso para você, autorizando, vai ser um despachante já autorizado, alguém que já tem o númerozinho dele. E quanto tempo isso demora? Quanto tempo essa aprovação demora? Depende. Normalmente ela tem demorado em torno de 20 dias até essa documentação ser vista, ser analisada e além disso darem o ok. E como é que você vai saber que deu ok? Vai sair no Diário Oficial, com o seu número de ajudante de despachante. Ah, mas Thiago,
Dá para ser despachante direto? Não. Não dá. Não dá pelo simples fato de você ter esse tempo de determinado pela Receita Federal 2 anos no mínimo. E aí depois desses 2 anos você vai fazer uma prova. Lembre-se, a comparação do médico lá atrás, da residência. É basicamente a mesma coisa. É como se fosse um concurso público para provar que você está apto a seguir isso, apto a ser um despachante aduaneiro. Então, além disso, isso vai sair em diário oficial, você vai entregar esses documentos na Receita, em uma secretaria da Receita Federal. E esses documentos, além disso, eles vão mostrar se você mudou de cidade em 5 anos, que você não pode importar uma carga para você. Olha aí o primeiro impeditivo. Ou seja, você não pode simplesmente ser um despachante e ser um importador, ou importar para terceiros. Complica, né? Então, aquele serviço todo, então imagina que você pensa, vou montar uma empresa que ele vai ter o despacho aduaneiro, que eu vou ser um broker junto com o despachante. Não pode. Não pode. Ou você é despachante, ou você é o restante, um agente de carga, alguma coisa do tipo. Não pode ser a mesma coisa. Muitas vezes, alguns despachantes são vinculados a alguns agentes de carga, mas são CNPJs completamente diferentes. A pessoa que está no despacho aduaneiro não pode ajudar, em tese, a pessoa que está no fretamento, no agenciamento de carga. Então você não pode importar uma carga sendo um despachante, ou prestar um serviço para uma empresa sendo um despachante, em tese. Você não pode cumprir com 2 formalidades, com 2 trabalhos, sendo um despachante. Você é despachante, ponto. Ou um ajudante de despachante e ponto. Tá bom. Aí a gente entra numa outra questão. A prova do despachante aduaneiro. Uma prova, em tese, um tanto quanto dificultosa, porque você precisa mostrar uma habilidade. E para essa prova, antes de tudo, quando você for aprovado na prova, você tem que ter esse tempo de 2 anos. Ah, mas como é que você vai provar que você está nesses 2 anos trabalhando como um ajudante de despachante? Pelas DIs, pelos históricos de DIs, que na segunda página, normalmente, ela mostra o despachante que está cuidando do caso, da DI, enfim, e os ajudantes embaixo, por esse histórico. E nisso você vai enviar para a Receita Federal e ela vai dar o ok com a prova, com o seu RG e também com o histórico de DIs. Dando o ok, você pode virar um despachante. Seja feliz. Aí tem outro impeditivo. Sabe quando foi a última prova para ser despachante aduaneiro? 2018. Sabe qual é a grande complicação? Falam-se de prova em outubro de 2020, mas ainda não é nada garantido. Ou seja, existe uma grande briga para quando vai ser a próxima prova, para quando vai ter a próxima prova do despachante aduaneiro. E aí tem uma lista de despachantes ativos que, além disso, se você estiver com alguma situação ilegal, irregular, você pode até perder a sua capacitação, o seu número de despachante aduaneiro. E é esse número que vai ser colocado na DI ou vai ser colocado no Siscomex, mais para frente a gente vai falar do Siscomex, que ele vai vincular a DI ao despachante ou a DI ao ajudante de despachante. Então lembre, nunca pule etapas. Para você ser um despachante, você tem que ser um ajudante durante 2 anos, entregando toda a documentação, estando depois de aprovado nas DIs, para ter um histórico. E depois de tudo isso, depois de DI, etc., você vai fazer uma prova, junto a uma prova da Receita Federal, você vai fazer uma prova e aprovado, aí você pode liberar carga, aí você pode registrar a carga. Em tese, o que o ajudante do despachante faz? Ele
pode, até certo ponto, fazer alguma coisa. Ele não pode registrar DI. Ele pode acompanhar um despachante num fator de uma reunião com o fiscal ou alguma coisa do tipo, mas ele não pode representar o despachante. Ele é um ajudante. A definição é exatamente essa, ajudante. Então ele não pode ser responsável por registro de DI. O número dele não autoriza um registro de DI. Ele não pode simplesmente representar uma empresa ou um despachante e visitar um fiscal. Ele tem que acompanhar apenas. Nós sabemos que o trabalho do ajudante de despachante é muito além disso. Ele vai ajudar a empresa a definir um NCM, alguma coisa do tipo. Ele vai correr atrás de documentos, mas ele não pode ser o cabeça principal. Quando ele virar despachante, ele pode fazer o que? Não o que ele quiser, mas ele tem a possibilidade de fazer e resolver situações mais complicadas. Como conversar com o fiscal, como registrar uma DI. Enfim, quando ele vira despachante, ele pode, em tese, fazer tudo que o ajudante não pode. Mas lembre, o caminho é esse. Entrada em documentação junto à Receita, com um despachante autorizando e assinando, colocando o númerozinho dele lá. Depois disso, você tem que ser ajudante de despachante por 2 anos, comprovados em históricos de DIs, e depois disso fazer uma prova. E aí, aprovado na prova, saiu em diário oficial, perfeito. Você tornou-se um despachante. Tá bom? Gente, além disso, para você ser um despachante, você tem que estudar. Então estude, além das leis de comércio exterior, além das normas, além dos NCMs e tudo mais, você tem que estudar, você tem que se manter atualizado para tudo. Isso é uma dica que eu dou, tá bom? Pessoal, mais uma aula curtinha. Mais uma vez, eu vou pedir para vocês curtirem, compartilharem, comentarem e, além disso, clicarem no sininho, que é muito importante para a gente saber que vocês estão gostando, que essa aula está valendo a pena. E, além disso, eu deixo os meus dados aqui embaixo. Qualquer dúvida, questionamento, curiosidade, estou à disposição, sempre, viu? Muito obrigado e uma ótima aula.